Opa, bom dia, turmas. 301 e 302 da Faruq Salman. E também tenho turmas de terceiro ano lá no João Prudêncio de Brito. Muito bem, até dezembro de 2026, Geografia do Brasil. Professor Gerardo quem vos fala, Geografia na cabeça. Ensino médio, terceiros anos concluintes. Geografia do Brasil, espaço, povo, fronteiras e poder. Muito bem. Ok. O Brasil no mundo, território, diversidade e contradições. É um país realmente de contrastes absolutos, né? Temos a quinto maior território do planeta, né? Estamos entre as 5 maiores populações do globo e é um país que praticamente ele se desenvolveu muito pelo seu litoral leste. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó, toda essa área aqui, ó, muito bem desenvolvida, especialmente essa região aqui do sudeste e o sul do Brasil, né? O Brasil começou aqui, ó, no Nordeste, né? Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe. A Bahia foi o primeiro, vamos dizer assim, a primeira região a ser desenvolvida e habitada e ocupada pelo Reino de Portugal, né? Mas com o decorrer da colonização e à medida que o tempo foi passando, as populações foram se deslocando em direção ao sul, especialmente nesta área aqui conhecida como Sudeste, que depois se tornou conhecida como Sudeste. Tanto é que nós temos a cidade de São Paulo, antiga, na sua época ancestral, Vila de São Vicente, como uma das mais antigas, né? E Salvador, né, foi a nossa primeira capital, especialmente na época da vinda da família real portuguesa, onde o Brasil passou por um período imperial, né? Essa fotografia aqui noturna é muito instigante, porque não sei se vocês conseguem perceber, todo o litoral muito bem iluminado, e o sul também, tá vendo? Já essa faixa aqui no meio, aqui, preta, onde não há pouca iluminação, é justamente a floresta amazônica. Então nós temos a maior floresta tropical do mundo, né? E ela precisa ser preservada. Essa é a grande questão da sustentabilidade ambiental, né? Que está sendo proposta para o milênio, né? Então, somos 26 estados federados, né? Cada um com sua capital. Vocês vão ter que ter o conhecimento muito bem guardado de cada uma das nossas capitais. Nós vivemos aqui no Pará e Parauapebas está mais ou menos nessa região aqui, ó, né? São nossos vizinhos o Amazonas, o Amapá, o Maranhão e o Tocantins e o Mato Grosso. Atenção, toda essa faixa aqui, ó, já a faixa oeste das limitações é a faixa de fronteiras. Aqui todos os países da América do Sul, ó, tá vendo? Aliás, só não 2 países fazem fronteira com o Brasil, que é o Chile e o Equador. Mas os demais países todos têm fronteira com a gente, ó. Essa faixa é chamada faixa de fronteira, tá? Vamos ter que entender cada um desses conceitos, né? Vamos ver as dimensões. A extensão territorial, 8.514.876 km², situando então este país como o quinto maior território em extensão. Situa-se na América do Sul e só não faz fronteira com o Chile e Equador. Só é menor que os territórios da Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, né? Aí vem, no primeiro slide eu esqueci de lançar a primeira pergunta, mas lá no primeiro slide já teve uma pergunta. Aí vamos para a segunda, é um desafio. O tamanho do território é vantagem ou é desafio para o desenvolvimento? Por quê? Ao final desta apresentação, vocês vão ter mais ou menos, acho que 5 perguntas. Vocês vão ter que trazer todas respondidas, tá, gente? Olha aqui a nossa cidade, Parauapebas, uma vista aérea. Parauapebas, né? Cidade de Rio de Águas Claras, né?
Aqui nós temos a diversidade agrícola, ó. A nossa diversidade fauna e flora, que é uma das maiores do mundo, e o nosso litoral, que encanta, né? Encanta os turistas do mundo todo. Aí não se esqueçam de responder o desafio. Aí, aquilo que eu falei com você no slide passado, a faixa de fronteiras, isso aqui, tá vendo? Então, toda essa faixa aqui, ó, são cidades que mantêm fronteira, aliás, a limitação fronteiriça dessa cidade com outras cidades de outros países tornam então esta faixa aqui é preciso de alta segurança nacional, né? É preciso defender com unhas e dentes, né? Como se diz, seriam os limites territoriais entre nós e eles, né? São 588 municípios distribuídos em 11 estados: Amapá, Amazonas, Roraima, Pará, né? O Pará também também está muito próximo aqui dessa faixa. Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Acre. Esses municípios eles compartilham características culturais e econômicas com cidades dos outros países, né? Como Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Suriname e a Guiana, né? Portanto, é a terceira maior fronteira terrestre do mundo, com 15.735 quilômetros e 7.367 quilômetros de fronteiras marinhas, tá? Então, um país com esses números, né, torna este país um país continental, de tamanho continental, como se fosse um continente, né? Muito bem, um gigante por natureza. Então, aquilo que eu falei com vocês, né? Então, essa faixa aqui é a faixa de fronteiras, e vocês vão perceber que nós temos um relacionamento de fronteira com todos os países da América do Sul, menos, evidentemente, o Chile, que está aqui. O Chile só vai fazer fronteira com a Argentina e com a Bolívia e com o Peru, né? E mesmo porque, aliás, nem faz, porque aqui nós vamos ter a Cordilheira dos Andes. Ele é cortado de norte a sul pela Cordilheira dos Andes. E o Equador, né? Cadê o Equador? Aqui o Equador, tá vendo? Pequenininho, né? Então, são os únicos dois países, repetindo, que não fazem fronteira com o Brasil, o Equador e o Chile. Os demais todos têm fronteira, uma fronteira terrestre, tá vendo? Então, as fronteiras entre o Brasil e esses países, às vezes, é só por uma ponte, igual está aqui, Brasil e Argentina, né? Separados apenas por uma ponte. Então, é um país de tamanho gigantesco. Da América do Sul é o maior de todos, e da América Latina também é o maior de todos. Então, e não podemos esquecer que a América do Sul é territorial, território físico, né? Território físico, localização física, né? Estrutura das delimitações da localização física do nosso continente, né? América do Sul, da porção sul do continente americano. Mas a América Latina, ela já é uma conceituação cultural e social dos países de origem latina, né? Isto é, de língua espanhola e de língua portuguesa. Diga-se de passagem, o único país que fala português, então, nessas duas concepções, é o Brasil. Os demais países todos irão falar, então, o espanhol, uma vez que o Brasil foi colonizado e conquistado, né, e ocupado pela coroa real portuguesa, e os demais países que detêm a língua espanhola foram colonizados, né, ocupados e dominados pela coroa real espanhola a partir do século XV, quando se deu o processo das grandes navegações, quando se iniciou o processo das grandes navegações e, portanto, da economia mercantilista. Então, o mercantilismo foi um projeto que inaugurou o contexto das grandes conquistas, das conquistas ultramarinas ou das conquistas por colônias, né, por colônias além da Europa. E esses países, então, se tornaram imperialistas
colonialistas, e assim foi até meados do século XVIII, começando com as duas grandes potências econômicas da época, Portugal e Espanha, formando a União Ibérica. Aí depois nós temos países de língua inglesa, né, justamente a Inglaterra, a Holanda, a França, como grandes empreendedores de formação de colônias em outros territórios, tá? Vamos ver a formação desse mapa aqui, vamos ver a formação da Constituição, da divisão regional política do Brasil, como se deu nesse rapidinho shot, nesse rápido shot, né? Evolução do território brasileiro. Certo? Vamos ter que ver cada período desse, tá, gente? Vamos ter que caracterizar cada período desse na sua formação, no que se diz respeito à formação das áreas regionais do Brasil. Bom, agora vamos entrar em aspectos econômicos, isso lá para o mês de deixa eu ver se por uma projeção aqui, mês de agosto, mês de agosto. Economia das regiões fronteiriças. Aí vem a terceira pergunta, geopolítica. Fronteiras separam ou conectam? Né? Como assim? O Brasil, então, é um país agroindustrial, ele tem uma capacidade produtiva de mineração, talvez uma das maiores do mundo. Temos comércio internacional com praticamente com grandes potências internacionais, principalmente no que diz respeito a derivado, aliás, a matérias-primas que depois se tornarão necessárias para a formação de outros produtos. E, claro, o grande objetivo do Brasil hoje, as grandes metas estabelecidas pelos últimos governos do Brasil, estão inseridas dentro do que se chama da integração sul-americana. Aqui eu trouxe um rápido esqueminha, né, de como está distribuída a produção econômica no Brasil: grãos, policultura, monocultura, pastagens, floresta, extrativismo. Então, é um país de exportação de produtos verdes, né, vamos assim dizer. Não é um país de exportação de produtos tecnológicos, como é o caso dos países europeus. Os países europeus, ao contrário do Brasil, não são exportadores de produtos verdes, né? Eles são exportadores de produtos tecnológicos, manufaturados, aliás, industrializados. E o Brasil não. O Brasil também tem uma produção industrial, também tem uma produção manufatureira, né? Nós temos grandes polos industriais, inclusive polos petrolíferos, mas não chega a cobrir a balança comercial como um todo no que diz respeito às suas exportações. A balança comercial pesa mesmo no que tange a emissão, a distribuição e emissão de produtos através das exportações, no contexto da agricultura e do extrativismo mineral. Tá? Essa é a nossa capacidade produtiva no Brasil. O Brasil é um país agroexportador e mineral. Coloque muito bem isso na cabeça de vocês. Muito bem. Então, por ser então um país agroexportador, né, extrativista, né, no que diz respeito a produtos e a grande gama de produtos da mineração, então o Brasil mantém um comércio internacional muito amplo, né? Parceiros comerciais de longas datas, a China e os Estados Unidos e a União Europeia. São esses três grandes eixos da nossa distribuição, da nossa produção e distribuição para esses grandes centros, né? Eu que mantenho o Brasil, inclusive, né? Aí vem uma pergunta, a terceira ou quarta pergunta desafiadora. Por que algumas das áreas mais ricas do Brasil também concentram conflitos? Não se esqueçam que onde existem cidades, há conflitos. Nenhuma cidade acontece no mundo, não é só aqui no Brasil, nenhuma cidade acontece no mundo sem uma boa parcela de
de conflitos. E são conflitos de ordem social e da violência urbana, né? Então nós temos aqui o Brasil tem a produção, tem a sua produtividade, e as marcas da grande produtividade são as estradas, os portos, aeroportos, as hidrovias, né? Aqui nós temos a grande cadeia produtiva agrícola, pecuarista, estão entre as maiores do mundo, né? O Brasil tem a capacidade agrícola e agropecuária muito grande, muito desenvolvida. Tanto é que o ambiente sertanejo produziu uma quantidade enorme de artistas, né? O Brasil ele é berço das produções artísticas mais importantes da área sertaneja. O Brasil tem esse potencial. E também no que diz respeito ao turismo e a prática de esportes, né, ao desenvolvimento, a cadeia produtiva turística muito grande, o desenvolvimento do esporte muito intensivo no Brasil. E aí então nós temos esses 26 estados reunidos, integrados, para tentar desenvolver cada vez mais este pujante país, né? Rico, porém desigual. Exportações e importações em grande escala. Principais parceiros comerciais, como os Estados Unidos, Canadá, China, a União Europeia, muito favoráveis. Só que nós temos uma infraestrutura logística ainda muito a desejar, né? O Brasil precisa se modernizar mais. E aqui trouxe esse gráfico dos principais produtos que são exportados para o mundo, né? Olha como é que é importante como se diz, a quantidade de produtos exportados na área agrícola, né? Principalmente de grãos, né? E vocês vão ver que está tudo relacionado à agricultura, ó. Grãos, açúcar, carne de frango, soja, farelo de soja, celulose, carne bovina, o café em grãos, e aí depois vem os demais produtos, né? Então o Brasil é um país agroexportador, mineral. Olha aqui, ó, isso aqui são da nossa serra aí, ó, Serra dos Carajás, ó. Também fiz questão de trazer não estou fazendo propaganda, tá, gente? Mas é a companhia que extrai o petróleo no Brasil. Não se esqueçam que o petróleo é um produto que dá muita riqueza. Apesar de ser um produto que suja muito, né? Tá desqualificado dentro do que se refere a um produto sustentável. Não é um produto de sustentabilidade, ao contrário, é um produto que suja muito o ambiente, né? Mas em todo o país, se tiver, quando tem, é um país muito rico, né? Fiz questão também de trazer esse mapa aqui. Olha como é que a distribuição estimativa do fluxo total de veículos, isso foi em 2020, né? Há 6 anos atrás, né? Olha como é que a frota de automóveis se concentra justamente na região mais rica do país, Sudeste e região Sul, né? Quando a gente vai olhando aqui, ó, quando a gente vai percebendo e vai subindo em direção ao norte e nordeste, você vê que o fluxo diminui muito, ó, principalmente aqui na área do norte, ó, na região norte. É um fluxo muito pequeno de veículos, comparado, evidentemente, com toda essa área desenvolvida aqui do sudeste e do sul. Mais uma vez, mais outra pergunta. O Brasil exporta riqueza ou valor agregado? Tá? Façam suas pesquisas para que vocês possam responder muito bem essa resposta. Um conceito que vai acompanhar as nossas metas durante 2026 é a sustentabilidade. Também temos que ter um olhar muito fechado, focado na Amazônia. E principalmente na questão que o Brasil é alvo da geopolítica ambiental, né? Os grandes debates da geopolítica econômica e ambiental estão inseridos dentro do Brasil, ou estão direcionados para o Brasil. E manter os acordos internacionais da questão da sustentabilidade, da preservação ambiental, né? de erradicar a pobreza, né? E, evidentemente, preservar para que não falte água no futuro. A grande preocupação de todas as nações é que não falte água no futuro. E chegamos então ao final dessa apresentação.
onde está justamente o aspecto da preservação, onde todo o nosso estudo está relacionado à preservação. E a última pergunta, uma pergunta crítica: preservar é responsabilidade nacional ou global? Por quê? Como assim? Procure explicar essa situação. É só o Brasil que tem a incumbência de preservar o ambiente natural? E as demais nações? Elas também não estão inseridas nesse processo, não? Pessoal, semana abençoada para todos nós. Obrigado aí pela paciência. Se inscreva no canal, assine o sininho, né, e dê o seu like, se você puder, para poder manter esse canal em atividades. Muito obrigado e geografia na cabeça!